Você está precisando de uma ajudinha na sua carteira? Hoje eu trouxe algumas perguntas, algumas das quais vão te ajudar a administrar a sua carteira, ajustar a sua estratégia e até controlar no mês a mês. Então fica ligado, são 5 perguntas e bastante conteúdo. E antes de eu começar, obviamente, se você quer mais ajuda ainda, você pode aproveitar o cupom Suno Premium 25 off para assinar a nossa assinatura Suno Premium, a mais pedida, com 25% de desconto. O link está aqui na descrição e não esquece de copiar o cupom também. Então vamos lá, primeira pergunta: como é que eu mantenho o balanceamento através dos aportes se a valorização mensal bagunça tudo? Então, quando a gente vai fazer o balanceamento da nossa carteira, a gente sempre olha o valor de mercado. O valor de mercado nada mais é do que a cotação do ativo. Então, conforme ela sobe, ela vai mudando ali a composição da sua carteira, conforme ela cai também. Então, vamos usar um exemplo aqui. Vamos supor que você quer ter na sua carteira todos os ativos com o mesmo peso. Vamos supor que você tem 10 ativos, portanto, 10% em cada um desses ativos. Só que a gente vai acompanhar essa porcentagem pelo mercado. Alguns ativos vão valorizar, outros vão desvalorizar. Então, aqueles 10% todo dia vão mudar. Alguns sobem, outros descem, outros podem até manter. E você sempre buscando esses 10%, todo mês quando você for fazer seu novo investimento, aquele aporte novo, tirar o dinheiro do bolso, colocar nos seus investimentos, pegar aqueles rendimentos que você recebeu e também reinvestir, você vai olhar para sua carteira, ela não vai estar toda bonitinha com 10% em tudo e você vai querer ajustar. Então, em tese, você vai lá, compra aqueles que caíram mais para tentar trazer eles mais perto dos 10% e, consequentemente, aqueles que foram mais para frente, eles tendem a voltar também. Porém, no dia seguinte que você fizer seu investimento, o mercado vai oscilar, essas porcentagens vão mudar de novo. E como é que eu vou fazer para controlar minha carteira se todo dia, todo mês, ela bagunça tudo? Basicamente, você tem a sua meta de diversificação. Então, nesse exemplo, é ter todos os pesos iguais. É uma meta. Você nunca vai atingir isso porque todo dia vai oscilar, todo dia o mercado vai mudar. Então, você nunca vai atingir essa meta. Você pode atingir talvez um dia, mas no dia seguinte já se foi. Então, entenda que é um objetivo. É uma meta, é algo que vai te nortear para suas próximas decisões. Então, quando você for fazer o seu novo investimento, você vai olhar como está a sua carteira hoje, você vai ver que ela está um pouquinho ali bagunçada e você vai olhar aonde que faz mais sentido você colocar o seu dinheiro naquele momento. E pode ser justamente naqueles que caíram mais naquele mês, porque em tese, se eles caíram mais, são investimentos que ainda fazem sentido, passaram na sua análise, faz todo sentido você continuar investindo, por eles terem caído mais, talvez sejam a melhor oportunidade do momento. ênfase no talvez, porque você precisa fazer ali um estudo da sua carteira como um todo, ver tudo que tem ali dentro para ver o que é o que realmente faz mais sentido. Mas como eu não sei o que tem na sua carteira, genericamente falando, esse que caiu mais, potencialmente, é a melhor opção. E de novo, no mês seguinte, você vai lá e repete. E no outro mês, repete. E vai sempre repetindo esse processo em busca daquela diversificação meta que você tem. Então use mais essa meta de diversificação como um guia e não como uma busca incessável que você vai ficar frustrado que nunca vai atingir. É apenas um guia. Pergunta número 2. Nesse período de emissões de fundos imobiliários, segura o aporte pensando nelas ou continua aportando mensalmente? É uma excelente pergunta, porque quando a gente fala do universo de fundos imobiliários, quando eles começam a valorizar mais, quando eles começam a ser negociados acima do seu valor patrimonial, a realização de emissões, que são ofertas, são captações de mais dinheiro para crescer o fundo, isso acontece com mais normalidade. E, normalmente, vem com um preço mais atrativo do que você comprar diretamente no mercado. Então, nesse cenário, que é um cenário que a gente está começando a entrar, a gente não está de fato ainda nele, será que faz mais sentido eu parar de investir no mercado e só olhar para emissões? E a resposta é depende, porque depende que tipo de fundo que você está olhando, porque alguns fundos estão nesse momento, outros não estão, mesmo aqueles que estão, talvez a emissão não venha com um super desconto, talvez não faça tanto sentido, talvez não tenha uma certeza de que o fundo vai realizar. Então, o meu conselho para você é o seguinte: agora que estamos em um momento onde emissões são mais prováveis, mantenha isso em mente porque virou uma opção de investimento também. Se você tem um fundo que você julga que está mais caro e ele tem uma grande possibilidade de realizar uma emissão, talvez você segurar um pouquinho ali, esperar essa emissão possa fazer mais sentido. Eu vou dar um exemplo aqui que eu não quero usar como uma recomendação, porque não é, mas é só porque é um exemplo atual e muito fácil de você entender. O HGRU, por exemplo, ele é um fundo que já anunciou que faria uma emissão, já aprovou essa emissão, ela só não aconteceu ainda. Então, se você tem o HGRU, está olhando para esse fundo, julga que ele está muito caro, talvez esperar a emissão possa fazer sentido. Só que tem outros fundos que não têm essa... Talvez tenha a intenção, mas não tem esse cenário já
pavimentado de que vai fazer a emissão. Então, nesse caso, pode ser um pouco mais incerto você segurar o dinheiro, porque você pode acabar segurando e a emissão não acontecer, ou só acontecer lá em 2024 e você ficou esse tempo todo segurando dinheiro. Então, entenda que a emissão ela virou uma opção e não apenas a única via de investimento. Portanto, tenha mais cautela ali nos seus investimentos agora, seja mais seletivo, considere as emissões, porque em alguns casos talvez elas sejam de fato a melhor. Mas não deixe de investir simplesmente esperando uma emissão que talvez nem aconteça. Siga a sua estratégia, siga na disciplina e consistência dos seus investimentos. Terceira pergunta, também nessa linha de emissões, as taxas das emissões não estão puxadas? Então, como a gente tem visto mais emissões surgindo, os detalhes delas, as características delas estão vindo mais à tona, as pessoas estão analisando mais e comentando mais. E de fato a gente tem visto algumas taxas mais para o campo da alta taxa do que da baixa taxa. Apesar de que temos também fundos imobiliários realizando a taxas ou baixíssimas ou até sem taxas, quando a gestora arca com o próprio custo da emissão. Mas, como estamos vendo fundos grandes, aqueles que são mais comentados, mais vistos, realizando algumas emissões e com taxas um pouco maiores, estamos vendo também comentários sobre isso. E, de fato, essas emissões estão mais próximas ali do campo de 3% do valor da oferta, que é uma taxa alta, não é a taxa mais alta que a gente já viu, porque a gente já viu taxa de 4%, mais próxima de 4%, vimos até de 5%. Então, 3% é uma taxa alta, porém dentro da normalidade. Porém, alguns desses fundos, por serem grandes, talvez não tivessem a necessidade de fazer uma emissão a 3% ou mais de custo, porque realmente é alto, tem uma base fiel, tem uma base forte, poderia ter feito algo mais barato. Só que é importante também entender de onde surge esse custo. O que é o ponto que mais encarece uma emissão? O custo de uma oferta é a despesa para realizar a oferta. E a despesa mais cara é a de distribuir a oferta, que é basicamente o coordenador líder para apresentar o fundo, a oferta, para potenciais novos investidores. E essa força de venda é o que acaba encarecendo uma emissão. E como a maioria dessas emissões que estão saindo são no formato público, ou seja, abertas ao mercado em geral, existe essa força de venda, portanto encarece o preço da emissão, o custo da emissão. Então é algo normal de acontecer. Mas, de novo, de fato, deveriam ser um pouco mais baratos. Mas eu queria trazer essa informação para vocês entenderem um pouquinho mais de onde surgem esses custos. 3% é, de fato, um custo alto. Gostaríamos de custo mais baixo. Não estou defendendo. Porém, ainda está dentro de uma normalidade, dado o padrão, pelo menos que a gente viu até hoje, de emissões. E aproveite e use isso como um critério de avaliação dos seus fundos. Veja quais são as gestoras que estão fazendo emissões a custos muito altos, veja quais são as gestoras que estão fazendo emissões mais eficientes, mais benéficas aos cotistas, veja também aquelas que estão pagando pela oferta do próprio bolso e deixando o cotista sem arcar com qualquer custo. Veja e coloque isso dentro da sua análise para você avaliar quais são as gestoras, quais são os fundos que você e ofertas também que você quer investir. Quarta pergunta: ter alguns fundos de fundos seria uma boa estratégia para deixar a carteira mais segura? Mais segura eu não diria que necessariamente, mas talvez mais diversificada ou mais enxuta. Sim, um fundo de fundo, a gente pode englobar ETFs e outros tipos de fundos, são ativos que você compra uma cota, por exemplo, e você automaticamente está se diversificando entre vários outros ativos indiretamente. Então é uma forma de você comprar pouco e se diversificar muito. É basicamente o conceito de um fundo de investimento. ETF, fundo de fundos, enfim. Mas isso quer dizer que é mais seguro? Não necessariamente, porque vai depender qual fundo você comprou, qual foi a estratégia, qual foi o preço, porque tudo isso vai influenciar no desempenho. E se você comprou algo nas características e pontos negativos, você pode ter um desempenho ruim, mesmo sendo um FOF. Portanto, o ponto não é ser FOF ou não para ser mais seguro ou não. O ponto é essas características que eu mencionei: estratégia, preço, propósito, qual foi o fundo, tudo isso vai determinar o desempenho positivo ou negativo desse investimento. Então, repetindo, o FOF, um fundo de investimento, pode ser muito bacana para deixar talvez a carteira mais enxuta, para você não precisar comprar 30 ativos, você pode comprar menos. Pode ser também uma forma de você diversificar mais a sua carteira, comprando menos ativos também, mas não necessariamente ser mais seguro. E quinta pergunta que eu achei muito interessante: faculdade grande ou faculdade pequena já serve para entrar no mercado financeiro? E eu gosto de enxergar essas perguntas de trabalhar no mercado financeiro ao contrário, de trás para frente. Então, muitas das pessoas perguntam: o que eu preciso fazer para trabalhar no mercado financeiro? Que certificação que eu preciso tirar? Que faculdade que eu preciso fazer?
Só que eu acho muito mais interessante você olhar, dentro do possível, se você já tiver essa informação, ao contrário. O que você gostaria de fazer? Decida isso primeiro. Ah, quero trabalhar numa gestora, quero ser analista, quero trabalhar com alguma outra coisa. Então, decida o que você quer, para daí você conseguir ver o que você precisa para chegar lá. Então, vamos supor que você quer ser um analista, quer trabalhar numa research, uma casa de análise, quer ter uma carteira recomendada, assinada por você. Então, beleza, se você decidir esse objetivo, agora você precisa ver o que você precisa fazer para chegar lá. E para você poder executar essa profissão, você precisa de uma certificação. Então, maravilha, já demos um passo aqui. Qual certificação que é? Ah, é o CNPI. O que eu preciso para poder tirar o CNPI? Além de conhecimento, você precisa de ensino superior. Você já sabe que você precisa de uma faculdade. Você vai lá e faz uma faculdade. Qual faculdade que eu preciso fazer? Aqui não tem uma restrição. Você pode fazer a faculdade que você quiser, desde que seja tudo bonitinho, seja reconhecido pelo MEC, tem ali seu diploma, aí você consegue fazer a sua certificação, para daí você conseguir exercer o que você quer. Veja aqui, partindo lá do final para trás, eu consigo entender o caminho. Isso é importante, porque tem algumas profissões que não precisam de certificação, tem algumas certificações que não precisam de ensino superior, enfim, tem ali algumas opções. Então, decida o que você quer fazer para depois você conseguir ver o que você precisa fazer para chegar lá. E aí, para a pergunta, faculdade grande ou faculdade pequena? Então, em tese, não importa, pode ser pequena, pode ser grande, ambos vão te dar um ensino superior para você conseguir tocar a sua vida como um analista, gestor ou qualquer outro profissional do mercado financeiro. Porém, temos que ser realistas, quem faz uma faculdade grande, normalmente a faculdade grande, o nome dela ou os recursos dela, conseguem abrir portas mais fáceis do que talvez uma faculdade pequena. Então, apesar de você poder fazer das duas formas, talvez uma faculdade grande possa te abrir algumas portas ou mais fáceis ou talvez mais rápidas. Não é uma garantia, mas talvez uma possibilidade. E para te ajudar a investir em ações e em fundos imobiliários, deixei aqui na descrição um desconto de 25% na assinatura Suno Premium. É só você usar o código Suno Premium 25 OFF para você ter os 25% de desconto. Clica no link, aproveita e acessa todas as nossas recomendações. E se você curtiu o vídeo, deixa no comentário suas próximas perguntas para um próximo vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê na próxima.